Bom dia! Vamos continuar, espero que trabalhamos pelo menos pouco demonstrando uns teoreminhas simples sobre os reais. Vamos começar qual é nossa estrutura que temos aqui. Temos certo conjunto chamado reais. Ele não vem sozinho, vem junto com o que é? Certo, umas operações e uns constantes, e podemos até visualizar as constantes como operações nulárias. Alguém lembra qual a ordem que tinha escrito essas coisas nos primeiros... 0, 1, assim? 0, 1, mais... Não, 0, 1. O menos unário, certo? O mais, o vezes... E o que adicionamos mais? Certo, uma ordem, pegamos a maior que nesse caso. E a gente tem as tipagens dessas coisas, que espero que eu não vou precisar repetir. Só para tomar cuidado, qual é o tipo dessa? Real para? Sim. Como? A gente tinha oposto quando a gente trabalhou nos inteiros, e a gente pegou a ideia de positividade como uma ideia primitiva nos inteiros, e definimos a partir disso, nos inteiros, todas essas relações, e também o que significaria negativo e tudo mais. Aqui vamos fazer a coisa contrária, só assim para brincar que é possível. Pegamos como noção primitiva uma noção de maior que, e a partir dessa a gente vai definir todas essas. A gente vai definimos na verdade já o que significa positivo, o que seria positivo, o que é zero, certo? O que significaria x menor que y? Se eu definir essa coisa, eu posso falar, ok, um segundo. Eu já ganhei as outras coisas antes, sei como definir a partir do oposto, então assim que eu vou definir o oposto, não preciso fazer nada mais. É o que o Matias ia falar. Mas aqui eu posso falar que essa coisa, uma coisa mais natural, se minha coisa primitiva é essa, eu vou definir que isso significa? Não, nada disso. Y maior que x. Acabou essa definição, ok? Eu não poderia definir dessa maneira nem nos inteiros, nem nos reais. Essa é a única maneira que eu consigo definir assim a ordem lá, foi nos naturais. Cuidado. Sim, porque o K poderia variar. Não tinha visto que tinha trocado o símbolo de direção, foi não. Certo, essa é a minha coisa primitiva aqui. Ok, beleza. E a partir disso a gente demonstrou, ou vocês deveriam ter demonstrado, para falar melhor, um bocado de teoremas e propriedades que podemos inferir a partir dos axiomas que temos. Quais são os axiomas que temos? Sobre esse carinha, eu sei que é uma... Tá, peraí, acho que os nomes que eu usei foram RA, certo? Sobre RA eu tenho associatividade, tenho identidade, tenho comutatividade, inversos. Já tenho então 4 axiomas escritos aqui curtamente sobre o mundo multiplicativo e tenho todos os setos inversos, certo? Só que, por que não tenho os inversos? Porque o zero não tem inverso. Por que não tem inverso? Você tem inverso diferente de zero. Por que o zero não tem inverso? Por causa do zero anulador. Sim, por causa de um teorema que a gente demonstrou a partir dessas coisas já, que garantam que não é possível existir inversos para o zero, exceto, e a gente vai eliminar isso a partir de agora, exceto se o zero não é... Exceto se o zero é o próprio 1. Ok? Se eu tenho, com esses axiomas, essa informação, praticamente meu mundo só tem esse carinha aqui. E, obviamente, os reais não tem só um cara que eu quero estudar. Eu não posso permitir isso. E é um dos axiomas que a gente aceitou aqui. Então, eu sei que não tem inversos, porque a partir do resto eu garanto que para todo x, o x vezes 0, ou 0 vezes x, melhor, 0 vezes x é igual a 0. Mas o que seria um suposto inverso de 0? Seria um carinha que encaixa aqui. Mas eu sei que qualquer coisa que eu vou botar aqui, isso vai dar 0. E eu sei que o 1 é diferente de 0, então eu sei que o 0 não tem inverso. Cuidado, não é assim uma... é um teorema que temos, certo? Não é uma coisa que aceitamos assim. Mas tenho quase inversos. É importante apreciar isso nos reais, porque nos inteiros
Os verdadeiros inteiros não tinha sequer quase assim inversos. Nos reais, a única exceção de carinha que não possui um inverso multiplicativo é o zero. Todo o resto tem um inverso multiplicativo, e isso é o que eu vou escrever aqui como assim, inversos com um asterisco, para não confundir que é correspondente com isso. E o que está afirmando essa coisa do inverso asterisco? Muito bem, existe uma linha, tá o quê? A linha A igual 1 igual a linha, ok? Cuidado. Eu não estou pegando nenhum axioma em maneira lateral. Isso significa que, na verdade, todos esses são para todos. Quase todos esses são certos para todos. E se aplicar a quantidade certa de argumentos que eles precisam, eles não vão virar igualdades, como era o caso nos inteiros, mas conjunções. Só que essas conjunções vão ter uma parte esquerda e uma parte direita. Então, eu estou escrevendo dessa maneira, em tal forma que a parte esquerda corresponde na informação que a linha é o inverso esquerdo de A, é um inverso esquerdo de A, e a parte direita significa que a linha é um inverso direito de A. Sim, sim, guarda. Eu acho que isso é uma coisa meio besta, mas por que o A é diferente, o zero é diferente de 1 é um axioma da adição? Não, sim, não é. Obrigado. Não é nada besta, eu faço questão de ter nomes bons. E aqui, se eu botar aqui A, seria coisa ruim. Inclusive, essa coisa fala algo sobre os dois mundos, o mundo multiplicativo e o mundo aditivo. Está falando que, olha, a identidade do mundo aditivo e a identidade do mundo multiplicativo não é o mesmo bicho. Okay? Obrigado. Sim. É que aí fica R, aí tracinho, zero diferente de 1, seria tipo R, aí sei lá o nome, sei lá, zero diferente de 1. Aqui você poderia botar um nome, tanto faz. Eu botei como nome próprio string zero diferente de 1. Aqui estou falando exatamente com o axioma no próprio nome dele. Poderia ser não trivial ou não zero. Se vocês preferem esses nomes, os dois fazem sentido. Não zero. Ok? E temos mais uma coisa ainda nessa parte aqui, isso eu quero separar um pouco mais. Sim, a distributividade, temos... que não vou escrever aqui, vocês conhecem o famoso chuveirinho. Esquerdo e direito, espero, certo? Sim, até agora estamos falando apenas sobre a parte algébrica mesmo, a parte algébrica tem a ver com as operações. E temos também uma parte relacional que tem a ver com as relações que temos, a única relação que temos é essa. E aqui temos transitividade. Eu vou começar com a tricotomia. Talvez se eu consigo aqui. Eu vou escrever assim. Tricotomia, transitividade. Alguém? Sim. Certo. Espero que entendamos o que essas coisas significam. Cuidado, aqui também tem um asterisco, porque eu preciso, se eu quero multiplicar os dois lados de uma desigualdade, eu preciso garantir que... Na verdade é um asterisco maior que zero também. É isso que significa asterisco, aqui. É maior que zero. Não, esquecem esse asterisco que está excluindo zero. Não é isso. O asterisco significa que cuidado não é exatamente com a versão sem asterisco. Então, esse M significa que não é exatamente a mesma coisa que era o A, porque se houver apenas A e M, vou entender que está falando a mesma coisa da parte aditiva, está falando da parte multiplicativa. Preciso só falar que, cuidado, esse M não é o que você estava esperando ver. Esse asterisco que está vendo aqui não significa esqueça o zero. Significa, cuidado, não é o equivalente letra por letra do que deveria ser se fosse inversos multiplicativos. É quase inverso multiplicativo, é quase posso multiplicar. Preciso tomar algum cuidado. O asterisco é esse aviso. Ok? Temos aqui... Eu acho que toda a especificação de reais que temos até agora é essa. Ok? A gente acelerou um pouco. Faz sentido ver como primeira parte da especificação trabalhar um pouco com esses axiomas primeiro, antes de entrar a relação na mesa. Segunda parte faz sentido adicionar essa relação na mesa e ver o que podemos demonstrar. E ainda não vamos chegar na terceira e última parte da nossa especificação, vai demorar um pouco isso. E a ideia é que podemos definir e fazer coisas muito legais sem sequer chegar
na última parte da especificação, e faz sentido fazer essas coisas antes disso. Umas noções definidas e não primitivas que temos conseguido introduzir a partir da especificação. Isso significa que ganhamos essas coisas em todos. Assim que alguém conseguir essas coisas, a gente já tem acesso em umas coisas roxas. Quais são as coisas roxas? Roxas. Aham. Como? Zero é único. Não, um segundo, não estou falando de teoremas, estou falando de operações, assim, açúcares sintáticos que eu posso definir. Mas as outras não. Tem uma subtração, ok? Eu posso definir uma subtração, certo? E o que significa A menos B? Eu estou definindo essa coisa, certo? É uma operação definida aqui, certo? Você viu o quê? Ok, eu posso fazer isso porque o A e B aqui são reais, obviamente. Então eu tenho acesso no menos B, estou aplicando essa coisa aqui primitiva. Eu tenho acesso no mais, estou somando o resultado disso com A. Ok? O que mais eu defino aqui seria o A elevado a menos 1, muito bem, que estou definindo isso, mas cuidado aqui, eu estou excluindo o A para ser zero. Se o A é zero, esse símbolo não é definido. Por quê? Por causa desse asterisco aqui. Okay? E como vou definir isso? O único inverso. Cuidado com esse 1, a gente tem uma confusão com esse 1, certo? Esse não é 1. O único. Como? Não, a gente precisa definir isso primeiro. Calma. Seria o único multiplicativo inverso do A. Só que para ter o direito de definir isso, preciso pelo menos um teorema aqui. Qual é o meu teorema? Unicidade dos inversos multiplicativos. E cuidado, nesse caso não temos existência em unicidade, temos existência apenas para números não nulos. Outros teoremas que temos. Tá, vou voltar nos teoremas daqui a pouco. Então, mas estou avisando que para falar esse O único, na verdade, a gente fala apenas o inverso do A. Se eu quero ter o direito de usar o artigo definido, significa que eu já demonstrei unicidade, então essa coisa aqui realmente posso botar em parêntese. Definimos ainda mais o que seria o A tracinho B. E cuidado, esse tracinho é diagonal, não é vertical, que seria como a gente escreve o A divide o B. E isso seria, como vou definir isso? A vezes o inverso de B. E isso significa que aqui tem a mesma restrição, já que aparece o B elevado a menos 1, significa que aqui essa coisa toda não é definida, caso que o B é zero. E temos também uma notação para a mesma coisa aqui. Posso escrever assim. Espero que todos entendemos essas sintaxes que estou escrevendo e todos entendemos que essas coisas são definidas a partir das coisas primitivas. E para certas delas eu preciso demonstrar coisas também para ter o direito de falar que eu defini-las. Ok? Sem dúvidas. Não? Vi umas mãos daqui, não? É meio besta isso, mas tem aquele outro símbolo lá que a gente usa para divisão, que parece um sinal de menos e dois pontos, um em cima dele e outro embaixo. Esse simbolozinho aqui, não são pontos esses caras, são buracos, ok? No mesmo sentido que eu estou escrevendo aqui meu buraco aqui, poderia ser botar os buracos aqui e os buracos aqui. Agora, se eu quero falar que tem uma fração aqui, se eu botar buracos dessa maneira fica muito esquisito. Aí eu vou botar buracos lá. Esse símbolo praticamente é... Qual o tipo dele? Seria... ok. Seria reais, na verdade quase, né? Seria reais sem o zero para reais, ok? É isso exatamente que eu escrevi aqui, isso sem essa coisinha, ok? Ok. Dúvidas, outras? Não? Ok, beleza. Vamos ver uns dos teoremas que a gente supostamente demonstrou até agora, para conseguir elaborar e ver o que mais podemos demonstrar, o que mais podemos definir. Alguém? Os da potenciação, por exemplo? Como? Um segundo. Temos certas unicidades, ok? Quais são as unicidades que temos? Unicidade do inverso, do zero elevado
Temos... quem quero falar agora? O zero... unicidade... Ou eu vou grupar em outra forma. Unicidade de identidade aditiva. O que mais? Aditivo, inversos aditivos. Identidade multiplicativa. Inversos multiplicativos. Qualquer coisa que isso significa. Temos unicidade. Faz sentido botar, por que não? O que mais? Aqui tecnicamente não precisaria isso, porque quando preciso demonstrar essas coisas, a parte existencial de cada uma delas é garantida pelos axiomas. Então aqui me preocupo no máximo 1. Então tecnicamente, por isso, você pode botar esse asterisco se quiser, mas você está apagando isso, o que cada uma delas significa, o que significa isso? Que para todo x, existe no máximo 1 inverso de x. Isso é verdade para o zero também. Ele tem nenhum, ele tem 0 inversos. Então ele satisfaz que ele tem no máximo, faz sentido? Não escrever aí não vai mudar aqui o inverso pelo zero. A definição do inverso é zero. Como? Não, estou falando aqui, hein, que se essa coisa, para todo x, existe até 1 x', tal que x' igual 1 igual x', essa coisa é válida para o zero. Mesmo que o zero não tenha inversos, ele satisfaz que os inversos dele são menores ou iguais de 1 em quantidade, certo? Ele tem 0 inversos. Então isso é satisfeito. Por isso estou falando, todas essas sinusidades que estou fazendo aqui, estou afirmando aqui, as partes que correspondem a garantir pelo menos 1 são todas aqui. Certo? E essa garantia, na verdade, tem seu asterisco. Mas a parte de no máximo 1 é aquelas que me importam aqui, certo? Essas seriam mais uns teleminhas que temos demonstrado. Resoluções únicas. Alguém lembra o que significa isso? Para todo... Vamos ver resoluções únicas aditivas. Para todo ABC, o que significa? Não, peraí, isso é cancelamento. ABX. Vamos ao cancelamento primeiro. Vamos lá, cancelamento aditivo. Seria o quê? Para todo ABC? A mais C. Eu vou escrever C mais A igual C mais B. Ok? E o que efetivamente a gente denota assim, ok? Isso seria qual lei? O cancelamento aditivo esquerdo. Obrigado. Temos também o direito. Como? Não cabe condição ainda. Não cabe o quê? A mais C igual a mais C. A gente poderia ter uma conjunção aqui. Se eu quero ficar assim, trabalhar aqui com os dois lados também, poderia ser dessa maneira, ok? Cancelamento esquerdo, cancelamento direito, numa formulazinha só. Vamos demonstrar isso. Rapidinho. Então, teorema, essa coisa aqui. Como começar? ABC. Nunca vou falar só serão ABC. Serão reais, certo? Serão ABC reais. Ponto. Supõe essa coisa, segundo passo. Só que eu posso juntar esses dois passos falando sejam ABC reais, tais que... Agora, se eu elaborar uma cabeça boa que consegue fazer inferências de tipos, se eu escrever dessa maneira, eu posso realmente omitir os reais. Por quê? Sim. Então, não, peraí. Se eu tenho uma cabeça que consegue fazer type inference, certeza, ok? Mas por que eu posso inferir isso? Qual o tipo do mais? Não depende, um segundo, eu estou nesse mundo, certo? Quando eu vou ver 0, é o real 0. Quando eu vou ver 1, é o real 1. Essa é a operação essa. Tá, eu não escrevi os tipos, mas imagina que aqui tem as tipagens desses caras, ok? Então, não há nenhuma confusão com isso. Eu sei que essa coisa precisa de 2 reais, então o C e o A só podem ser reais. Pelo motivo, o C e o B não podem ser reais. De qualquer forma, não é nada ruim escrever essa palavra, mesmo que pode ser inferível. Inclusive, porque você está verificando que
você não tem alguma mal confusão. O teu leitor vai inferir algo para ti e vai falar, o ABC são reais. E você falou que são o quê? Reais. Ok, beleza, continuamos. Mas se você tivesse começado aqui falando assim, ABC conjuntos, tais que blá, eu já saberia que desde o início eu tenho mal entendido do que você está tentando fazer e o que você está fazendo mesmo. Ok, e a partir disso vamos falar rapidinho. Logo, eu acabei de ganhar essa coisa, certo? Agora eu quero usar essa coisa. Então, aqui ia falar menos C, mas quem estava aqui na aula de C2 vai ficar no TED aqui, mas é a mesma coisa que precisamos fazer. Menos C mais C mais A. Cuidado, aqui eu preciso de parênteses. Eu estou vendo essa resistência em muitos de vocês em usar parênteses. Vamos eliminar, mesmo se eu fizer um acordo sintático, eu vou falar, ok, quando vou escrever x mais y mais z mais w, isso vai significar, sei lá, x mais y mais z mais w. Mesmo fazendo esse acordo aqui, faz sentido anotar as parênteses, porque eu preciso saber quando é que eu vou usar a associatividade. Então, logo essa coisa é igual, daqui a pouco a gente vai justificar todas essas coisas. Logo, o que eu posso fazer aqui? Pois é, aqui eu precisaria desses parênteses para falar que eu vou trocar aqui, certo? Mais A igual ok, e agora logo ok, e agora eu preciso justificar todos esses passos que eu fiz aqui. Vamos pular esse para discutir o último. O que aconteceu aqui? A associatividade. Inclusive, preciso prestar atenção aqui, porque na verdade eu fiz 2 passos aqui. Parece que eu só fiz um. Ou vocês podem pensar que eu fiz um passo que envolveu 2 substituições. Eu substituí esse por esse. Eu também substituí esse por esse. E agora eu quero saber cadê a igualdade? Porque se eu quero substituir uma coisa por outra, eu preciso ter uma igualdade que afirma que esses 2 caras são iguais. Onde que está escondida essa igualdade entre esses 2 caras? Estou falando sobre a coisa laranja que eu vou justificar aqui. Ok, se eu falar associatividade, já tenho 2 associatividades. Qual? Então, seria a associatividade aditiva, certo? Mas a associatividade aditiva não é uma igualdade, ok? É o quê? Associatividade aditiva para menos C. Um segundo, é o quê? Vamos responder uma pergunta. Posso ver como se fosse uma função, é uma proposição universal, é um para todo, blá, para todo, blá, para todo, blá. Tem 3 para todos lá. Eu posso ver essa coisa como se fosse uma funçãozinha que está esperando R$3, e para quaisquer R$3 que eu vou dar para ela, ela vai devolver o quê? Uma igualdade especificamente, certo? Sim. Quais são os argumentos que eu quero dar para ela? Quero dar o menos C, o C e o A, ok? E no outro lado, além disso, que me permitiu substituir o laranja por laranja, o que me permitiu substituir o roxa por roxa? Seria o menos C, o C e o B. Faz sentido? Para todos? Ok. Agora, nas nossas primeiras demonstrações, é quando alguém começa a realmente demonstrar, faz sentido entender tudo isso, escrever todos os detalhes. Assim que a gente está pegando um pouco mais de experiência e está aumentando o nível das proposições que estamos demonstrando, de jeito nenhum a gente vai ficar justificando cada coisa dessas, certo? Diretamente dessa coisa aqui, eu pularia para o A, vamos dizer. Okay? Mas se alguém perguntar, peraí, por quê? Eu preciso saber exatamente cada um dos passos que aconteceram aqui. Daqui para cá aconteceu o quê? 2 passos. Sim, qual seria o passo laranja? Um segundo passo laranja, substitui o S por S. Espero que vocês entenderam porque estou sublinhando essa e superlinhando? Sublinhando, certo? Estou sublinhando essa coisa. Porque eu preciso sublinhar depois para ver como que vai mudar depois, certo? Então, qual seria aqui o que eu estou usando? Estou usando o A inverso. Aplicado em quê? Cuidado, o A inverso é
se o A inverso aqui ser aplicado no menos C, o que essa coisa literalmente é? Qual proposição é? Não, peraí, sim, menos C, quem está falando? Sim. Menos C mais menos C. Menos C mais o quê? Menos C. Muito bem. E é o que eu quero aqui? Não. Então essa aplicação é errada. Eu não estou invocando o que eu sei sobre o inverso do menos C. Eu estou aplicando o que eu sei sobre o inverso do C. E agora, isso está falando aqui, que o menos C mais C... Alguém? Que é igual a C. Então, esse que é igual, se eu quero desucarizar um pouco, para ficar na minha cara óbvio que aqui não tenho ainda uma igualdade, tenho duas coisas. Menos C mais C igual a zero e... C mais menos C igual a zero. Ok, então no final das contas, essa aplicaçãozinha que eu fiz aqui, eu estou afirmando que ela vai me dar a igualdade entre esses dois caras. Não, peraí, ninguém me corrigiu aqui. Está errado. Cadê o erro? Não, o foco é o erro. Eu não estou focando na expressão toda, estou focando até aqui. Ok? Tá? Faz sentido? Bem, então, para justificar essa coisa, eu preciso essa igualdade aqui. Certo? E o que eu tenho aqui, tecnicamente, não é essa igualdade. Mas eu tenho como extrair essa igualdade a partir do que eu tenho. Como fazer isso? Dessa coisinha aqui, preciso pegar, sei lá, a parte esquerda. Podemos usar uma notação como essa e tudo mais. A gente não vai acabar escrevendo demonstrações dos reais usando nem esse detalhamento de jeito nenhum, nem esse. A gente vai acabar usando a ideia nessa disciplininha de IDMB. A ideia é subir um pouco o nível de mid-level. Mid-level mais epsilonzinho, mais pouquinho, ok? Não quero uma coisa viajada assim muito poética, mas a ideia é escrever uma coisa um pouco mais facilmente legível até para um humano que não entende como funciona o low level por trás. Mas vocês não podem escapar disso. Vocês vão precisar entender que aqui tem essa coisa escondida e também entender que esse é um detalhe que vocês não querem mostrar para o usuário. É a mesma coisa quando você implementa um sistema, você não quer botar assembly na cara do teu usuário, você vai criar um certo interface para ele entender melhor o que está acontecendo e essa coisa não vai ser um detalhe que pode chegar nos olhos do humano leigo que queremos convencer sobre isso. Ok? Sim, Carlos. O nome disso é resolução, é? Não, isso é o cancelamento esquerdo. A gente vai nas resoluções daqui a pouco. E qual é a última justificativa aqui? Onde eu vou focar? Sim, está faltando a rocha, claro. Aqui a rocha, vocês podem visualizar. E a próxima seria substituir o 0 mais A por A. Ok? Então, cada um desses passos que fiz, não cada, mas vamos dar nomes nas linhas. 1, 2, 3, 4, 5. E esse também nunca vamos escrever numa demonstração, ok? Mas agora, para discutir a demonstração, faz sentido ter essas linhas. Então, na linha 3, o passo que acontece na linha 3, na verdade, são dois passos. E o passo que acontece na linha 4, na verdade, são dois passos. E na 5 também. Mas na linha 2, acontece um passo e a pergunta é como podemos justificar isso. Ok, humanos falam essas coisas. Somando o menos C nos dois lados, certo? Mas eu quero discutir sobre essa coisa e ver... porque um segundo, essas são axiomas, esses não é. De onde que tiramos o direito que eu posso fazer isso? Tá, mas calma aí um segundo, porque tu viu isso 40 segundos atrás, minutos atrás. Tem o quê? Reflexividade? Tem a ver com reflexividade, muito boa tentativa. No final das contas, primeiramente, essa coisa aqui é meio enganadora. Rola bem nos reais, só que, tecnicamente, precisamos falar para qual lado eu vou fazer isso. Podemos denotar isso nessa maneira, menos C aplicado, somado assim. Isso já deixa meio óbvio que aqui tem um buraquinho, certo? E isso significa que eu vou no menos C mais o que eu tinha, igual menos C mais que eu tinha. Eu não vou pegar aqui o menos C na esquerda e aqui na direita, ok? Agora, eu quero ver como que posso justificar isso. Como será a justificativa disso? Eu acho que dá para demonstrar isso, né? Sim, dá? Então,
Se não teria como demonstrar, deveria falar aqui axioma, eu tenho o direito de somar o mesmo real nos dois lados de uma equação. Não precisamos disso, podemos demonstrar. Como? No final das contas, aqui eu quero demonstrar que para todo x y, se eu tenho x igual a y, eu posso inferir que o fx igual a fy, onde o f é qualquer função que tem. Aqui tem também um para todo, então. Para todo f de... Aqui seria de reais para reais, certo? Mas é uma coisa que realmente está embutida no nosso sistema de lógica e tem a ver com as propriedades da igualdade, que são comuns se eu estou trabalhando em reais ou se eu estou trabalhando nos inteiros. Ou seja, essa parte vai ser verdade porque faz parte do meu sistema de demonstrações, não faz parte da coisa que estou estudando nesse momento. No mesmo sentido que se eu falar suponha uma coisa, como que eu tenho o direito de falar, sei lá, sejam ABC reais? Não está aqui no axioma. Sim, claro, essa coisa faz parte do meu sistema de demonstrações. E essa coisa aqui também eu consigo demonstrar a partir das leis que eu tenho sobre o meu sistema de demonstrações. Então, f de x igual a f de x. muito bem. A ideia é começar, no final das contas, se eu quero ver isso como uma regra de inferência, seria que a partir do x igual a y, eu quero conseguir inferir o f de x igual a f de y. E a ideia é começar com f de x igual a f de x, que eu preciso justificar. Qual é a justificativa aqui? É a reflexividade da igualdade, é uma das duas propriedades principais da igualdade, é a reflexividade e a substituição. E agora, como que eu vou usar a substituição aqui? Para querer inferir? Eu sei que o x é igual a y, então eu posso substituir qualquer ocorrência que eu quero, ou quaisquer que eu quero, não importa quantas. Vou escolher umas ocorrências aqui de x para substituir por ser igual. Qual eu vou escolher? Da direita. É constativo, né? Imagine para mim. Sim, a segunda, certo? Essa aqui então vai ser f de x igual a f de y. E eu consegui, se eu olhar agora essa arvorezinha, a demonstração que eu fiz, vamos lembrar como olhar essas arvorezinhas. Essa é uma justificativa porque como que essa coisa foi inferida a partir... Quais são as hipóteses que eu estou usando aqui? Quais são os tempos? Hipóteses. Essa coisa depende de quê? Ah, do x igual a y. Aqui está fechado esse branch, certo? Esse é galho. Certo? Esse galho aqui está fechado, certo? Não tem algo de... Aqui está aberto. Mas no final das contas eu mostrei aqui que a partir do x igual a y eu posso inferir essa coisa. Então essa coisa depende apenas dessa coisa. E isso que me permite fazer essa coisa. No final das contas, eu precisei aqui, para aproveitar o que eu acabei de demonstrar, eu precisei uma certa fzinha. Qual é essa fzinha que eu precisei aqui, que me permite invocar essa coisa para passar daqui para cá? Vamos dar um nome para ela, é a fzinha f, que é de reais para reais, definida pela f de x igual... Menos c mais x. Concordamos todos que se eu aplicar a f aqui e a mesma f aqui, ele vai virar assim e assim. Faz sentido para todos? Ok. Agora, muitas vezes é muito cansativo precisar dar nomes para cada funçãozinha que eu quero aplicar, e a gente já tem umas maneiras de referir a essa mesma função que eu defini assim com tanto trabalho, de uma maneira mais curta. E uma eu acabei de mostrar seria escrever apenas menos c mais. Eu botar isso aqui, ou até enfatizar onde que ficou o buraquinho aqui, que ficou aqui. As duas são outros nomes para a mesma função. E como uma coisa legal é que, na verdade, aqui nem preciso dar nome para a função. Olhando para isso, então, qual é o tipo dessas coisas? É real para real, certo? E eu sei qual função é. Não estou falando apenas que é uma função de reais para reais. Eu vou perguntar, mas como ela comporta? Qual a definição dela? Está aqui como comporta. É o somamento do menos c pela esquerda. As duas, ok? Vou mostrar mais duas notações que a gente vai ver no outro módulo também. Uma seria essa. Cuidado aqui, essa setinha vai ter bunda. Menos c mais x. Toda essa expressão que eu escrevi aqui, que tipo de coisa é? Não. Seria, parece proposição se minha setinha não tem bunda, mas falei, cuidado, minha seta tem bunda aqui, certo? Está atribuindo a valor de x. É aquela função que recebendo x, ela manda esse x para quê? Para o menos c mais x. Qual o tipo dela? Sim. E qual a diferença dela com ela? E ela?
E ela? Essa F? Sim. Essa tem uma pequena diferença, ela tem nome, certo? Essas não têm nomes, ok? E vocês sendo programadores, já ouviram falar desse lambda, então preciso mostrar mais uma alternativa para falar essa coisa aqui, que é exatamente a mesma coisa. Lambda x pontinho menos c mais x. Essa coisa toda que eu escrevi aqui é a mesma coisa com essa, que é a mesma coisa com essa, que é a mesma coisa com essa e a mesma coisa com essa. São apenas notações diferentes, ok? Então essa coisinha aqui é, qual o tipo dessa coisa? De reais para reais, certo? E é aquela função que é recebendo x, retorna, o pontinho retorna, ok? Recebendo x, retorna menos c mais x. Temos um bocado de notações para nos ajudar a criar funções on the fly, certo? Não preciso falar, pera aí, vou definir essa função f para usar essa f. Olha como escrevi aqui. Não, essa coisa não escrevi mesmo. Estou aplicando a menos c mais nos dois lados, ok? E o ponto para enfatizar aqui é que isso não depende não precisa de nenhum axioma do que eu tenho, isso é garantido pelas probabilidades de igualdade, sem cobrinha. Eu usaria de parênteses ali naquele pontinho, tipo, para englobar o menos c mais x. Talvez eu errei algum parêntese, qual é? Sei lá, não. Esse no lambda x ponto, aí a gente precisaria de parênteses para pegar essa expressão toda mais. Não, ok. Temos uma convenção mesmo, que esse ponto aqui do lambda x ponto, o escopo dele vai o máximo que ele consegue. Agora ele não vai conseguir furar essa parêntese, certo? Porque ele abriu antes. Então toda essa coisa já é o escopo dessa coisa. Obrigado pela coisa. Por isso não preciso botar essa parêntese extra aqui. A ideia é que o pontinho do lambda vai o máximo que ele consegue até não conseguir mais. Sim. É muito errado tentar ver esse pontinho como se fosse um comando, como a gente usa esse logo, por exemplo. Seria no sentido de... Porque o pontinho é o retorno, entre aspas. Não. Se eu pensar numa maneira imperativa, que não quero de jeito nenhum pensar nessa, eu vou precisar pensar que está acontecendo um comando, retorna aquela coisa. Não assim, quero falar que é meio a diferença que temos dos dois if then else que temos visto por exemplo, você tem visto em C, onde você bota comandos lá, se acontecer isso, faça aquilo, mas o if then else que a gente definiu na IRI tinha um valor compatível com o... Tinha um valor mesmo, certo? Não era um comando, era um valor que eu ia pegar. Não, porque o switch case, você também bota comandos, não tem tanta diferença. Dentro do switch case A, lá tem o quê? Um bocado de comandos. E case B é o quê? Um bocado de comandos, certo? Isso não muda entre o if then else. Os dois são... O que correspondente coisa do if then else que a gente está usando em C seria esse operadorzinho que está escrevendo, sei lá, booleanozinho, se sim U, se não V. Que você está chamando isso de operador ternário, porque acontece que só tem um operador ternário, que seria esse. Esse seria o nosso if then else. Nem o U é comando aqui, nem o V é comando. Estou abrindo um parênteses aqui agora sobre comandos versus valores. Mas vamos fechar essa parêntese aqui, espero que entendemos que essa coisa seria exatamente essa e tudo mais. Ok. Demonstramos finalmente essa coisa. Eu vou rapidinho mostrar uma maneira diferente para escrever isso com cálculo e vão ser, eu diria, as duas principais maneiras de escrever essa mesma demonstração. Aqui seria começar a fazer um cálculo. A primeira linha vai ser igual e aqui seria calculamos. E agora a ideia, já que meu alvo a partir disso é chegar aqui, eu poderia falar que o A é igual ao quê? E agora posso roubar e ver o que o outro aluno fez aqui. É falar, então, na verdade, se eu conseguir fazer todo esse caminho assim, eu vou conseguir a partir do A chegar no B, então aqui seria 0 mais A, e isso seria menos C mais C, é tudo isso mais A, e isso seria menos C mais C mais A, e isso seria, ok? Menos C mais C mais B, e agora, igual B. E a ideia é que eu posso justificar todos esses passos, praticamente, para os primeiros passos eu vou copiar as esquerdas justificativas que tenho aqui na ordem oposta, e para os próximos vou pegar as direitas justificativas na mesma ordem que tenho escrito, tá?
Ok, espero que tá. E assim que fechar esse cálculo, o que eu ganho a partir desse cálculo é que realmente A igual a B. Então, minha demonstração praticamente termina aqui, não preciso escrever nada mais. Não quero ver besteiras, tipo, e logo podemos toda a humanidade concordar que o que queríamos demonstrar realmente é válido, sei lá o quê. Tá? Ninguém merece. O ponto era conseguir A igual a B, conseguir A igual a B, acabou a demonstração, ok? Eu fiz essa demonstração assim bem detalhada, a ideia é que vocês precisam demonstrar, mesmo se vocês demonstrarem isso milhões de vezes na vida, que eu duvido, mas mesmo que vocês demonstrarem tudo isso pelo menos uma vez na vida, que isso não duvido para uns de vocês, fazer isso novamente de uma maneira mais arrumada, agora pensando na mentalidade que estão nos reais, faz sentido fazer. E aqui, inclusive, nos teoremas, que a gente acabou de falar agora sobre o cancelamento aditivo, temos também cancelamento multiplicativo, cancelamento multiplicativo e esse precisa asterisco, vocês entendem o porquê. Temos as resoluções, que quem perguntou o que se trata mesmo, vamos ver uma assim rapidinho só para resolver isso. Resoluções, tenho esquerdas, direitas, e a pergunta é o que eu posso falar sobre isso, se eu posso falar algo sobre multiplicação. E, sim, antes de apagar isso aqui, tenho uma dúvida nessa. Sim, Eduardo. Para mim não ficou muito claro, porque eu não posso justificar a segunda linha apenas dizendo reflexividade. Porque eu já tinha que C mais A igual a C mais B. Um segundo. Na segunda linha aconteceu aqui. Você foi dessa, certo? Para essa. Ok? Se você quer citar a reflexividade, como se falou, significa que onde você chegou, que essa coisa precisa ter essa forma, A igual a para um certo A. Mas você não, a forma que você tem aqui não tem isso. Realmente, para conseguir o teoreminha que a gente mostrou que nos permite ir lá, a gente precisou de reflexividade e substituição. Certo? A gente precisou de reflexividade, mas não faz sentido falar isso pela reflexividade. A única coisa que eu posso falar que é a reflexividade, a igualdade, apenas argumentar que A igual a, certo? E não é o caso aqui. Sim. Não dá para fazer, acho que eu diria da reflexividade. Acho que dá para fazer tipo menos C mais C mais A é igual a menos C mais C mais A. O problema com isso, entendi. O problema com isso é que se eu não destacar isso como um teorema, como a gente acabou de fazer, cada vez que eu vou querer somar, multiplicar, expor, sei lá, nos dois lados, eu vou precisar copiar e colar como se fosse numa main. Em vez de destacar uma função, você copiar e colar o código da função dentro da main, certo? Então não faz sentido aqui. Mesmo se eu nunca pensei nisso, nesse momento eu vou perceber, peraí, essa coisa que estou fazendo aqui, na verdade, não quero que ela suje minha demonstração. Se eu conseguir demonstrar isso com 5 linhas, é bom. Se eu conseguir com 7 ou 8, seria melhor se eu conseguir abstrair certos passinhos para conseguir reutilizar depois. Então, sim, cada vez que a gente usa um teorema, em teoria, a gente poderia copiar e colar a demonstração, embutir, inlinear. Eu estou meio inglês e tudo isso é português, certo? Podemos inlinear a demonstração da coisa que queremos usar dentro da nossa demonstração, mas ninguém merece, certo? Outra coisa? Não, ok. Então vamos lá, andar um pouco mais com os teoremas que temos ou deveríamos ter. As resoluções, no final das contas, está dizendo que em modos de escolinha de ensino fundamental, está dizendo que o A mais X igual a B tem resolução única. Mas se eu falar que tem resolução única, isso realmente não corresponde na minha lógica. No final das contas, meu sistema não tem ciência das nossas normas e preconceitos culturais e sociais, sei lá o quê. E a gente, olhando para isso, entendemos que o incógnito é X e não A ou B. Por quê? Faz sentido isso nenhum. Mas quando a gente fala assim, entendemos então que o que precisamos demonstrar é que para todo A, para todo B, o que é? Existe um único X, tal que A mais X igual a B. E é bom ver como podemos usar isso. No final das contas, eu vou visualizar isso assim. E a ideia é que, já que é garantido que aqui encaixa apenas um cara, eu vou aproveitar várias vezes que eu vou precisar mostrar um bocado de coisas. Vou falar, peraí, no final das contas eu quero mostrar que é U igual a V, e eu já sei que o U encaixa aqui e o V encaixa aqui, então eles são iguais.
Ou, sei lá, quero mostrar que a unicidade do... Quero mostrar que um certo carinha é a identidade da minha operação mais, é o zero, eu vou falar, peraí, se eu testar, sei lá, é o Z, A mais Z igual B, dá certo? Desculpa, eu vou mudar aqui para A. Eu percebo que A mais Z é igual a A, mas vou falar, peraí, eu já sei um outro cara que encaixa aqui, que satisfaz isso também. Quem é? O zero. A partir desse teorema, então, eu posso inferir que o Z é igual ao zero, ok? É uma maneira muito legal para a gente inferir várias outras leizinhas. Equivalentemente, temos resoluções esquerdas e deixo vocês pensar como podemos adaptar isso para ganhar uma coisa assim multiplicativa. E alguém pode me lembrar algum outro teorema que temos antes de entrar nas ordens? Sim, eu lembrei, obrigado. Duas coisas. Quando a gente estava trabalhando, para quem estava trabalhando nos inteiros, por volta desse momento, o que estava faltando aqui nos inteiros? Não, potenciação não tem... Não, peraí. Estou falando de teoremas. Vamos esquecer a coisa roxa. Já nos, desculpa, nos axiomas. O que está faltando nos inteiros? Como? Os reais. Tá, isso, esse conjunto diferente. Estou falando de axiomas. Dos axiomas, o que está faltando? Hã? Quê? Não, é o contrário a pergunta. Talvez estou falando errado em português, não sei. O que, quando eu trabalhava nos inteiros, o que eu não tinha dessas coisas aqui? Essa coisa aqui só, certo? O resto todo eu tinha. E nesse momento, antes de botar a ordem nos inteiros, a gente falou, peraí, nos inteiros é válida a lei de cancelamento multiplicativo, certo? E também é válido os não zero divisores. O que eram não zero divisores? Para todo A, B, alguém lembra? Se o produto do AB é zero, então... Ok, essa coisa a gente queria demonstrar nos inteiros e a gente não conseguiu. E a gente também queria demonstrar essa coisa aqui, o cancelamento multiplicativo. E a gente também não conseguiu. E a gente tinha aqui também os anuladores. Essa, sim. Mas não, isso não sei se alguém resolveu, isso tinha deixado como exercício. Pelo menos agora alguém precisa resolver essa coisa. Se é como podemos adaptar as resoluções para ver se dá certo. Eu quero uma resposta necessariamente positiva, por isso tem uma pergunta aqui. Não dei a resposta, não. Tá? Ok. Os anuladores, sim, pois é, censura aí. A gente estava num trilema aqui de 3 coisas. Será que vamos adicionar alguma delas como axiomas? Isso acontecia nos inteiros. E a gente percebeu que, na verdade, sobre esse cara, não preciso me preocupar. Por quê? Por que é? Claramente o anulador. Enfim. Por que a gente não adicionou ele como axioma? Dos inteiros? A gente demonstrou esse cara, e isso significa, na verdade, que eu poderia copiar e colar a demonstração, porque a gente tinha demonstrado esse cara quando a gente tinha só esses axiomas, certo? Então, esse carinha, eu sei que já é um axioma aqui. Mas, entre outros dois, a gente tentou um pouco demonstrar, a gente não conseguiu demonstrar nenhum dos dois, e a gente falou que, então, faz sentido adicionar eles como axioma, mas a gente falou, peraí, não quero adicionar os 2 axiomas, porque vai que adicionando um eu consigo finalmente demonstrar o outro. E o que aconteceu? A gente adicionou esse carinha, se não me engano, como axioma, e demonstramos esse como teorema. A gente poderia ter feito a coisa contrária, a gente poderia adicionar esse axioma e adicionar esse cara. Isso é o que a gente fala, que nesse contexto que temos já todas as coisas que a gente tem, as 2 proposições são equivalentes para adicionar ou equipotentes, se quiserem, para adicionar o sistema. Não importa qual das 2 você vai adicionar, você vai criar a mesma teoria, ok? E a gente fez uma escolha aleatória, a gente adicionou esse como axioma, demonstramos esse teorema e a vida segue. Nesse momento, faria sentido alguém pensar, ok, estamos no mesmo ponto, então precisamos novamente adicionar um dos 2. Mas seria errado, porque aqui a gente não passou nenhum tempinho tentando demonstrar essas coisas,
E talvez aqui a gente vai conseguir porque a gente tem um axioma a mais aqui. E isso é o que acontece aqui mesmo. Ou seja, aqui não vou precisar nenhum dos dois como axioma. Os dois são teoremas no mundo dos reais. Não vou adicionar então nenhum dos dois aqui. Vou adicionar os dois aqui, que seria o não zero divisores e o RM. Já tenho isso aqui, certo. Ok? Faz sentido? Ok. E no final das contas, se eu fiz o trabalho nos inteiros para verificar que cada um implica outro, significa que basta demonstrar um dos dois a partir dos meus axiomas para conseguir o outro de graça. E eu tenho certeza que se existe demonstração, vai precisar dessa coisa aqui. Porque a gente tinha discutido e tinha descoberto no IDMA, e não vamos repetir isso aqui, um motivo para confiar na não demonstrabilidade tanto desse cara, tanto desse cara. Isso não vai fazer parte do nosso conteúdo aqui, não podemos repetir essa coisa, não temos tempo. Dúvidas? Que não é tipo como demonstrar a não demonstrabilidade, porque isso não vai ser nessa disciplina. Não, nenhuma? Ok. Então, nesse momento, faz sentido pensar também o que temos sobre as ordens. E sobre as ordens, temos mais um teoreminhas. Alguém pode... na verdade, um segundo. Temos umas coisas que demonstramos sobre a subtração, sobre as frações também, espero. Temos coisas sobre a ordem que demonstramos também. Ok, e talvez é um belo momento para definir a próxima coisa legal, que seria o valor absoluto. Que ele pega, posso pensar que ele pega R$1, ele retorna R$1. E agora a pergunta é, como que eu vou definir esse cara? Alguém quer falar? Ok, eu poderia escrever realmente if x blá blá, then blá blá, else blá blá, ou poderia botar um branchinho aqui. Seria x ou menos x, dependendo de quando que vai ser x. Eu tenho acesso nessa coisa? Sim, tenho, porque eu defini, mesmo que não é essa, eu defini ela em termos dela, está de boas. E aqui seria? Caso contrário. Ok? Faz sentido para tu? Sim. Seria muita audácia da minha parte definir isso usando raízes e potências agora, nesse momento? A palavra certa é impossível, porque a gente não definiu o que significa raiz. A gente. Sim. Como assim? Por algum acaso, talvez. Você está falando que talvez eu já sei o que significa raiz? Não, eu estou dizendo, tipo, se eu tiver definido isso, eu posso definir o módulo como sendo a raiz quadrada do quadrado de x? Sim, mas esse é um sim muito grande, certo? Porque nesse caso você vai precisar realmente, primeiramente, definir as raízes. Você pode falar, tá, mas ok, eu sei o que é raiz, mas no final das contas eu acredito que você também sabe o que é o valor absoluto. Certo? Então não faz sentido falar, eu tenho esse conhecimento, eu vou abusar disso, porque toda a ideia é construir toda a teoria dos reais que vamos estudar a partir da especificação. Então, se você quiser usar raízes, você vai precisar tomar cuidado como que você vai definir essa coisa, certo? Para justificar tanto a existência e a unicidade da raiz que você quer e depois usar isso para definir mais coisas. Nesse momento não estamos nem perto, inclusive... a gente não vai garantir, com essa explicação que temos ainda, a gente não vai conseguir definir as raízes. Para falar melhor, com a maneira que a gente vai definir as raízes, precisamos mais coisa aqui. Ok? Espero que essa coisa é aceitável para todo mundo, certo? E a maneira de visualizar isso é como uma certa noção de tamanho que os reais podemos atribuir nos reais. Tem certas propriedades, e todas as propriedades vocês precisam demonstrar. E eu vou demonstrar aqui apenas uma, que é a coisa mais critical. Tá, vamos lá consultar. O que vocês acham que seria o valor absoluto de zero? Deveria ser zero. Essa ideia é que o tamanho do próprio zero eu considero que é zero. Espero que é meio óbvio que eu vou ter essa regrinha também. Certo? Mudar o sinal não afeta o tamanho. No final das contas, o tamanho eu penso como quão longe que fica da origem da linha que temos, certo? Essa regrinha daí não é uma axioma, não. Nada disso aqui é axioma. É porque eu escrevi meu completo?
Porque eu estou escrevendo com preto, não com roxa, deveria ser roxa, tá? É que a tinta roxa é mais rara. Aí, mas essa coisa vocês vão precisar pensar que é roxa, ok? A coisa que quero demonstrar, que é um teorema extremamente, tipo, bem no coração de toda essa disciplina que a gente vai fazer, é que o x menos y é menor ou igual. Alguém tem alguma ideia? Tá, na verdade vamos... Tá. Mas vamos ver qual de todas elas vamos demonstrar. Um segundo. Eu vou introduzir uma nova notação, na verdade. É demonstrar o teorema que eu quero demonstrar a partir do novo conceito. Temos então um conceito de tamanho, ok? Nos reais. Vamos introduzir mais um conceito legal de distância. A distância eu vou denotar por d. Vai ser assim. Vou botar 2 buraquinhos aqui, então não preciso fazer isso. Qual seria o tipo de distância? Seria... não, porque eu estou na disciplina de MB, não na disciplina IRI. A única coisa é que eu não vou trabalhar com codificação aqui. Vai ser, não de real para real para real. Seria pegar R$2 e retornar real. Isso apenas para quem... É isso que ele falou? Ok? A minha cabeça traduziu, já era mais codificada. Pega um parzinho de reais e retorna um certo real. Ok? E... em vez de definir, na verdade, eu falei que ia definir a distância. Ok? Em vez de definir que eu vou falar a distância nos reais vai ser essa coisa, eu quero definir o que significa que uma função desse tipo merece o nome distância. Ok? Isso seria dar uma axiomática, uma definição axiomática sobre o que seria uma função de distância num conjunto, e depois eu vou ver será que eu consigo atender essa especificação dentro do mundo dos reais com uma certa implementação. Então, o que eu vou necessitar dessa coisa seria o seguinte. Acho que eu vou escrever as partes esquerdas. Eu quero que vocês adivinhem quais serão as partes direitas, sem gritar. Queria ver umas mãos aqui. Para uma coisa que deveria merecer o nome... Eu falo errado, né? É distância ou distância? Como é? Distância. Distância, ok. Eu vou introduzir um açúcar sintático. Distância vai significar distância, ok? Quando eu falo. Ok, vou errar umas vezes. Então, a distância de x, y... Eu vou falar, na verdade, talvez essa primeira, assim, só para começar. Aqui pode adivinhar, na verdade, o que eu quero afirmar sobre a distância entre x e y, Antônio? Não, desculpa, sim. Ângelo. Como? Maior igual a zero, ok? Não queremos considerar a distância negativa. A ideia é a distância vai medir quão que você precisa andar e não a direção que você vai andar, certo? Ok. Depois queremos outras coisas. Por exemplo, eu vou escrever umas coisas aqui. Vamos lá. O que faz sentido afirmar que uma coisa que merece ter o nome distância deveria satisfazer? A distância de x até x deveria ser quanto? Sim, espero que faz sentido. A distância de x igual a y deveria ser o quê? Não! Você está confundindo, cuidado, é importante, a especificação com a implementação. Quando eu vou querer implementar a distância, espera aí, é importante isso. Tudo é importante. Espera aí. Quando eu vou querer implementar a distância nos reais, eu vou falar, ok, eu defino, certo? Que o d de x, y, estou definindo para ser essa coisa. Ok? E meu segundo trabalho vai pegar minha definição e ver se ela atende realmente a especificação. Vou precisar verificar tudo isso. Ok? Se eu botar aqui uma coisa bobagem como essa que vocês falaram aqui, isso não seria uma axiomática coisa, uma especificação. Isso seria quem é a distância. Eu não estou falando aqui quem é a distância. Eu estou falando qual seria uma especificação disso. Eu poderia ter trabalhado assim, nessa maneira também. Em vez disso, eu escolhi aqui dar uma definição direita do que seria um valor absoluto aqui. Em vez de falar valor absoluto de forma geral significa isso, vamos implementar dessa forma. Esse conceito eu defini aqui realmente dentro. Aqui eu estou dando uma especificação do que significaria distância, ok? E
vamos deixar, se a gente consegue, pode ser, vou dar um exemplo para vocês, pode ser que a minha especificação é inatendível, inimplementável. Poderia falar, por exemplo, d de x quadrado é igual a menos 1. Quinta proposição que estou adicionando aqui numa coisa que quero ser chamada distância. Quero, se eu medir a distância de x até x, elevado ao quadrado, quero que essa coisa é igual a menos 1. Eu estou criando aqui uma especificação inimplementável, ok? Só quero enfatizar essa ideia, a diferença entre especificação e implementação. Até aqui, a ideia é que agora eu consigo realmente procurar para ver se eu consigo definir distâncias nos reais, e é muito interessante que eu consigo mais que uma maneira. Faz sentido ver como que muda toda a imagem que temos sobre os reais se eu considerar distâncias diferentes. A gente vai acabar estudando os reais com uma certa distância, e a gente vai definir ela, vai ser aquela que vocês falaram aqui, só que cuidado porque vocês falaram isso no lugar errado. Aqui é a especificação. Agora, novas ideias sobre o que eu poderia escrever aqui? Igual a distância de y. Muito bem. Se houver a distância como esse tipo mesmo, o nome que eu queria dar para isso seria comutatividade da distância, ok? Mas, tradicionalmente, é chamado que a distância é simétrica, ok? Vamos usar os dois nomes, não é tão estranho. O que vocês acham que posso botar aqui e aqui? Menor ou igual. Mais. E essa é a única que eu vou querer demonstrar sobre a implementação que eu vou fazer. A implementação eu vou seguir vocês. Vai ser essa aqui, x menos y. Para ter o direito de fazer isso, significa que essa coisa eu já tenho definido. Eu tenho definido? Tenho. Aqui faltam as palavrinhas. Uma função d é chamada distância. Se é somente se. 1, 2, 3, 4. É uma definição. Ok? Aqui eu estou definindo uma certa coisa que eu vou denotar até assim com esse D para ser minha, para significar isso. E agora meu objetivo é mostrar que essa função que eu defini aqui, o fato de que eu chamei ela de D não significa nada, certo? Eu escolhi esse nome. Não significa que ela vai ganhar de graça essas coisas. E se eu tiver chamado ela de F, eu precisaria demonstrar. De qualquer maneira, eu preciso demonstrar todas essas propriedades. Então, eu preciso demonstrar o que é. Alguém? Primeira coisa que eu preciso demonstrar? Que o valor absoluto de x menos y é maior ou igual de zero. Okay? A ideia é que as coisas que eu vou já ter trabalhado aqui dentro, e muito mais coisas, essa coisa vai acabar sendo um teorema mesmo. O que mais preciso demonstrar? Que o x menos x, todo valor absoluto é igual a zero. E isso já está quase pronto aqui, certo? Quase, preciso só um passinho, 2. O que mais preciso demonstrar? Oi. Se valeria a pena adicionar aqui. Aqui? Algum tipo de transitividade, sei lá, a distância de x, y é menor que a distância de y, z, e que é menor que a distância de AB, então a distância de x, y seria menor que a distância de AB. Algum tipo de transitividade? Vamos ver, porque isso seria uma ideia ruim. A ideia, nesse momento, eu estou tentando capturar o que significaria a distância de forma geral, certo? A coisa mais perto que vamos ter no que eu estou falando vai ser essa. Essa coisa é chamada triangular. Eu esqueci agora se é desigualdade ou inigualdade. Desigualdade, ok, triangular. Aí, vamos justificar um pouco isso, vamos ver por que acontece. Em vez de pensar nos reais, que é apenas uma linha, que é bem, não tem muito espaço assim para a imaginação, vou pensar no plano. E a ideia é que tem um certo x, um certo y e um certo z. E o que essa coisa está falando é o seguinte: a distância entre dx e z, esse tamanho dessa linha aqui, certo? É menor ou igual da soma desse tamanho aqui e desse tamanho aqui. Alguém poderia falar com palavras de rua? O caminho mais curto é a reta. Faz sentido essa metáfora? Ok. Qual no plano que estou trabalhando aqui, quando é que vai acontecer igualdade aqui mesmo?
Os três são colineares, é assim a palavra? Certo. Então, se o y por acaso está aqui, vai ser o caso extremo onde aqui vou ter conseguido. Agora, falar que se o x... na verdade, queria entender... Não sei se faz sentido... Estou tentando entender o que seria transitividade no caso. Por quê? Porque transitividade aplica em relações, e aqui não tem uma relação, aqui tem uma função. Transitividade significa o seguinte: se o A relaciona com B, como é essa relação R, e o B relaciona com C, então o A relaciona com C. Certo? Aqui, falar distância entre x e z, o tipo disso, para nós vai ser um real. Não posso falar se a distância de A é para B, e também se a distância de B para C, logo a distância de A para C. Falta o verbo lá, certo? Tem um type para falar uma coisa dessas. Então, preciso demonstrar ainda essa e essa. Ângelo, sim. Eu com A, a mesma coisa, sim. Você falou sobre comutatividade da distância como uma função. Você falou como palavras de rua, ou realmente faz sentido falar comutatividade dos argumentos de uma função? A palavra mais corretinha aqui, se houver essa como operação nos reais, seria comutatividade, ok? Só que, se eu quero generalizar esse conceito de distância para outras coisas, ok? A ideia é que a parte, os valores que ela vai retornar vão continuar sendo reais. Ela pode permitir pegar outras coisas que não são reais. Por exemplo, aqui, certo? Aqui, os bichinhos que eu estou trabalhando não são reais. São pontos no plano. Mas a distância entre x e y, não um ponto no plano, é um real. Então, em geral, se eu quero generalizar essa coisa, seria D de A cross A para R. Certo? Não dá para ver isso porque, por coincidência, é tudo R. Então, nesse momento, eu não posso chamar o D mais uma operação binária no R, porque ela pega azinhos. Então, não faz sentido chamar isso de comutatividade nesse caso. Por outro caso, a palavra simetria normalmente é aplicada em relações. Por isso, não faria sentido muito usar isso aqui, porque não é relação, que estou como falar. Mas, tradicionalmente, o nome dessa coisa aqui falamos que a função é simétrica. Simétrica nos seus dois argumentos. Faz sentido total, certo? Só que não confundem essa coisa de simetria sobre a ideia de uma relação ser simétrica, que significa que o A é RB, C é somente C, o B R com A. A ideia de uma função simétrica só com dois argumentos, ou seria, tipo, independente da quantidade, eu posso... Simétrica, normalmente, a gente refere... Sim, se você não especificar, simétrica entre, sei lá, o terceiro e quinto argumento, que significa, ok, você pode comutar esses dois. É muito mais comum aparecer em funções de aridade 2. E isso seria o que significa simétrica. Aqui seria a triangular. E aqui, na verdade, poderíamos juntar um pouco essas duas para falar que o xy é igual a 0, se é somente se, ok? X igual a y. E agora faz sentido perceber as duas coisas como duas direções mesmo que eu preciso, certo? Por um lado, eu estou falando que às vezes é bom separar essas duas. Porque a gente vai ter que mostrar a ida e a volta do logaritmo. É difícil. Eu tenho um motivo que talvez não faz sentido explicar agora porque eu tenho um motivo de deixar ela, por exemplo, última e botar a outra, que seria... Vamos lá. Vocês concordam comigo que se eu escrever isso, x igual a y implica d de xy igual a 0? Se alguém escrever essa coisa aqui, e outro cara escrever d de xx igual a 0, os dois caras afirmaram a mesma coisa. Vamos ver as duas coisas. Esse cara está falando que para qualquer x e y, caso que eles são iguais, a distância deles é 0. E isso está falando aqui, para qualquer x, a distância de x é 0. Concordamos que essas coisas são equivalentes? Ok? As duas coisas? Ok. Mas a volta dessa coisa não é equivalente, é outra coisa. Está falando, olha, garanto também, não apenas que cada cara tem distância 0 dele mesmo, garanto que se você encontrar dois caras cuja distância é 0, só pode ser que é o mesmo cara. É a outra direção. E eu destaco isso como a última, vou assim fechar as parênteses aqui, porque
faz sentido estudar funções que não necessariamente têm essa propriedade, que seriam pseudo-distâncias. A ideia é, ok, caso que tenha essa propriedade também é de verdade uma distância, certo? Como? Essa aqui. Que caso que a distância de dois carinhas deu zero, é com certeza porque ele é o mesmo carinha, ok? No final das contas, quero voltar aqui para ver o que eu preciso fazer no meu trabalho de justificar que minha implementação realmente é uma implementação dessa especificação aqui. O que falta? Sim, Eduarda? A animação da linha, não sei uma bimplicação. Como? Aqui? Pois é, você pode esquecer toda essa coisa aqui e botar uma bimplicação aqui. Em vez de fazer isso, eu quebrei em duas coisas. Essa e a volta. E a volta é ou essa, ou, maneira mais simples de escrever, essa. Certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 coisas para verificar aqui. E a coisa que quero fazer com vocês, e deixar as outras como trabalhos para vocês, seria demonstrar essa, que seria a mais interessante de todas, essa triangular. E muita coisa em análise, na verdade, tem seu coração e seu raiz nessa coisa aqui. Então é muito importante ver. Não é difícil. No final das contas, aqui eu preciso demonstrar. Vamos começar com essa notação aqui. Então eu tenho, eu quero demonstrar que o dxy, desculpa, dxz, certo? Eu quero demonstrar que esse carinha é menor ou igual de dxy mais dyz. Eu deixei os passos onde eu falei, sejam xyz reais implícito lá, certo? Esse é o meu alvo aqui. Ok? Agora, posso traduzir esse alvo para ver o que eu quero realmente demonstrar, que seria, vamos lá, o dxy é igual a quê? Não, desculpa, xz é igual a? É o valor absoluto do x menos e, concordamos? Por quê? É a maneira que eu defini o d, certo? E eu não tenho o direito ainda de chamar meu d de distância, espero que entendamos isso. Eu vou ganhar esse direito de falar que é uma distância depois de verificar tudo. E agora estou verificando apenas uma das coisas. Então, meu d, que é esse cara aqui, de xz, é igual a esse cara aqui. Eu gostaria de chegar aqui, em algum momento, conseguir um menor ou igual, talvez outras coisas, e chegar aqui no dxy mais dyz. E aqui vem a grande inspiração. Um segundo. A coisa que eu botei na mesa envolve um certo x e um certo z. E a coisa que eu quero chegar para falar que essa coisa, um belo momento vai virar isso um menor ou igual, certo? E a coisa que eu quero chegar envolve um y também. Então, em algum momento, uma das coisas que eu preciso fazer nessa mesa seria introduzir de alguma maneira o y também. Eu tenho na minha mesa o valor absoluto do x menos e. Alguém tem alguma ideia como poderia introduzir isso na mesa? Cuidado, porque eu quero deixar a coisa que está na mesa igual com o que estava antes, em questão de valor, mas em questão de aparência ela vai mudar. Vou fazer algo, certo? Alguma ideia que eu posso fazer aqui? Tenho uma mão, 2 mãos, 3 mãos, 4, 5. Só 5 mãos? Sim. Esqueci teu nome. Caio, sim. Soma dentro do valor absoluto mais e menos y. Ok. Essa seria a maneira muito da rua para falar. E faz sentido pensar assim. Aqui dentro eu quero somar y e subtrair. A gente fala somar e subtrair é a mesma coisa, y. Para fazer isso de uma maneira um pouco mais cuidadosa, o que me permite fazer isso na verdade? Primeiramente, eu precisaria essa coisa. Precisaria falar, ok, x. Primeiramente, o que significa x menos e, tecnicamente? Ok. E vou fazer isso numa linha só. E essa coisa é igual a. Eu vou escolher um dos dois para juntar com ele o quê? O zero, certo? Sim. Aqui seria x mais 0 mais o menos e. Ok, estou quase lá. Aqui seria o quê? X mais o... Aqui eu tenho direito tanto de substituir o zero por menos y mais y, quanto por y menos y, porque
já tenho inversos bilaterais, certo? Então seria toda essa coisa aqui. Eu quero alguém falar por que eu brigaria com alguém que escreveria o que eu acabei de escrever. Alguém quero que fale para mim agora por que eu brigaria com alguém que ia escrever o que eu acabei de escrever lá. A gente já tem a suscetibilidade sintática, não já? Por isso brigaria. Porque mesmo tendo, aqui faz sentido botar as parênteses, ok? Aqui, onde são as parênteses? Que eu esqueci? Entre o X e o último Y. Aqui, certo? Porque substitui essa coisinha com essa. Então aqui tem parênteses. Não quero escrever um somatório ternário, nem um produto ternário ainda. Ok? Então estou aqui e, no final das contas, agora preciso manipular essa coisa, porque consigo roubar, certo? Eu sei onde quero chegar aqui. Então eu sei qual é o penúltimo passo. Qual é o penúltimo passo? Módulo de x menos y mais módulo de y menos y. Ok. E aqui está faltando ver quais são os outros passos que eu vou até chegar lá. Então, como posso separar essa coisa aqui? Eu demonstraria um teorema. Aham, sim. Sim, faz sentido. Aquele teorema. Sim. Temos já um teoreminha que está faltando aqui, certo? Para fechar essa demonstração. Onde que vou aplicar isso? Quero arrumar isso primeiramente. Seria igual a? Módulo de x menos y. X menos... para fazer isso, que você está sugerindo lá, eu preciso, na verdade, trocar as parênteses aqui, certo? X mais menos y, mais y, mais menos z. Está todo mundo acompanhando o que está acontecendo aqui? Isso é y. Não? O que? Qual passo perdemos? Eu acho que está bem... Ele está um pouco confuso de entender a ordem das coisas, não tá? Espera aí, eu estou aqui. É substituir o zero por um parzinho de inversos. Agora eu quero grupar, que eu estou vendo que eu quero grupar o x com menos y. O x está separado com menos y, por causa dessas parênteses. Então eu preciso trocar as parentesinhas aqui para ele ficar junto. Agora eu preciso trocar essas parentesinhas com essas para ficar todo mundo junto lá, que seria x mais ou menos y mais y mais ou menos z. Ok? Vou apagar aqui para criar pouco espaço. Aí. Ok? Faz sentido? E agora só açúcar, eu não estou fazendo nada. Isso seria x menos y mais y menos z. Ok? Agora estou invocando um dos teoremas que escrevi aqui que não acabei não escrevendo. Aí. Na verdade, aqui tem dois lados. Aqui a única parte, essa propriedade vai ser comum para vocês. E tem 4 coisas para demonstrar. Aqui só preciso uma, que seria que essa coisa aqui é menor. A gente fez essa coisa nos inteiros também. Espero que alguém já fez isso pelo menos. E seria literalmente só copiar e colar de lá, mas quem não fez precisa repensar nisso. Aqui tem o quê? Vamos lá? Seria módulo de x menos y, mais módulo de y menos z. E finalmente cheguei no penúltimo passo e eu sei que... Ah, não, aqui está errado. É menor igual. Muito bem, e essa coisa é igual ao dxy mais dyz. E terminei essa coisa, ok? No final das contas, a conclusão de todo esse cálculo aqui, o que é? Menor igual também não. Não, esse é o meu ponto aqui. Cuidado, a única coisa aqui que realmente eu preciso... Olha, um segundo. Não seria errado botar aqui, mas seria moralmente errado, porque a gente sabe que essa coisa está igual, então quero afirmar a coisa mais forte que consigo afirmar. No final das contas, minha conclusão é que a primeira coisa nessa cadeia, que foi esse carinha aqui, está em que relação com a última? Nessa, certo? Faz sentido? Então, no final das contas, a conclusão é essa. Mas não pense que a partir que você vai ver uma desigualdade dessas, todas as outras vão ser isso. Não, de jeito nenhum. Vamos lembrar o que significam esses cálculos como escrevemos. Essa coisa faz isso com essa, que faz isso com essa, que faz isso com essa e tudo mais, certo? No final das contas, acabamos de demonstrar que... o que mesmo? Ajuda alguém?
que nossa definição de é uma implementação da especificação de distância. Ela merece o nome de falar que temos uma distância entre os... certo? Faz sentido? Sim. Isso é só aquele spoilerzinho que a gente... É um spoiler retrasado, no caso, de DNA. Se a gente trocar a definição de ordem que a gente está usando na especificação de distância, a gente também vai trocar a nossa especificação de distância. De ordem, você quis dizer não ordem, né? Você queria dizer... tá falando de ordem mesmo ou de tamanho? Se a gente trocar a definição de ordem que a gente usa, a gente vai ter outra perspectiva para tamanho. Olha o que acontece. Ok, um segundo. A definição do que significaria a distância mesmo, certo? Não obriga que o domínio aqui dessa funçãozinha são os reais. Por qualquer conjunto A, se você tem uma função binária que manda parzinhos deles, associa para eles um certo real, que satisfaz essas coisas, você tem o direito de falar, você definiu uma distância nesse conjunto A aqui, que você está trabalhando. Agora, esse real precisa ser os reais que a gente está definindo aqui. Então, se você falar, ok, quero trocar para considerar uma ordem diferente nos reais, você precisa atualizar aqui e falar, os reais não são os reais de Matias, são os reais que têm essas coisas aqui. Certo? Então, aqui, para definir a palavra distância mesmo no conjunto A, precisamos acesso nos reais mesmo, e nos reais com essa especificação que a gente está dando, não com outra. Faz sentido investigar outro tipo de ordens nos reais, mas na palavra distância, qual vai ficar a ordem mesmo vai ser essa que temos. E também faz sentido, um segundo, investigar se a gente consegue atribuir outras ideias de tamanhos nos reais, só que com a abordagem que eu fiquei aqui, sequer podemos investigar disso, porque eu não falei qual seria a especificação de tamanho. Eu falei, olha, essa coisa estou definindo para significar essa coisa. Não falei qualquer função que tem essa e essa e essa vai ser chamada tamanho e aqui uma certa implementação dessa especificação. Diretamente eu defini uma certa função nos meus bits que eu estou trabalhando. Aqui eu não fiz isso. Aqui eu falei, olha uma especificação do que significaria a distância nos reais. Eu quero especializar isso aqui nos reais, já poderia escrever assim. Qualquer coisa que satisfaz essas propriedades é uma distância, certo? E a gente implementou uma. Alguém tem uma ideia de como poderia implementar uma outra? Usando aquela ordem que a gente viu, a ordem de visibilidade. Aqui, não, essas ideias que são muito ricas para definir tamanhos e distâncias nos inteiros e nos racionais, aproveitam essa parte de visibilidade que aqui não temos, certo? Sim? Eu posso estar muito errado, mas se só mudasse o D para outra letra, definiria. Um segundo, peraí, tu está falando AD aqui ou AD aqui? Aqui a gente falou, seja... Um segundo. Essa é uma definição, certo? A definição falou o quê? Para qualquer função D desse tipo, ela vai ser chamada distância essencialmente similar. Ou seja, a definição compilou. O que introduziu no meu vocabulário foi a palavra distância, certo? Essa palavra foi introduzida, mas no meu escopo não tem o D. Ela não tem um D aqui, certo? No mesmo sentido que quando quero definir o que significa divide, eu falo que sejam A, B inteiros. Dizemos que o A divide o B se é somente similar. Compilou a definição? Compilou. Depois da definição eu ganhei o A e B? Não, certo? Esses foram introduzidos como contexto da minha definição para definir essa coisa que estava definindo mesmo, o divide. O divide entrou no meu mundo, no meu vocabulário. O A e B não. Nesse sentido, a definição de distância aqui introduziu qual coisa? Ser distância, certo? É esse predicado aqui. Ela não introduziu um D. O meu D foi introduzido no momento que eu falei, ok, vou definir mesmo um certo D. Qual o D que eu vou definir? Eu estou definindo D para ser uma operação binária nos reais. E a definição é essa aqui. Para qualquer x e qualquer y, é essa. A partir do momento que essa coisa compilou, agora no meu mundo tem um certo desenho, aquele que eu defini, certo? Agora você está falando, peraí, eu não poderia definir uma coisa com o nome E? Sim, você poderia, mas se você definir ela assim, certo?
você acaba falando que você não definiu uma nova função. Você definiu uma função que é igual à minha, só que tem um nome diferente. Podemos até considerar que o nome de uma função faz parte da igualdade dela, a gente não vai considerar isso aqui. Então você fala, não, a minha é diferente porque é chamada E e a tua é chamada D. Ok, mas com a definição de igualdade que a gente vai pegar para funções, consideramos que elas são iguais. Então a pergunta é se eu posso, pensem numa maneira meio de hackear, quebrar as regras. Sim, Ângelo? Permitir listas negativos, você implementa uma orientação para a distância. Um segundo, em negativos nos argumentos ou nos valores aqui, nas saídas? Nas saídas? Não tenho chances, calma. Porque a primeira coisa que a minha implementação precisa satisfazer é essa. Se tem... Mas espera aí. Não. Calma aí. Eu tenho uma especificação, eu consegui uma implementação da especificação, estou me perguntando se eu conseguir outra implementação da minha especificação. Se eu mudar a especificação, não é mais implementação da mesma especificação, certo? A ideia é, alguém te dá a especificação, e teu dever é implementar isso. A pergunta é, você tem mais que uma maneira de implementar a mesma especificação? Se você começar a trocar essas coisas aqui, é outra coisa que você está implementando. Não, nesse caso você define uma outra coisa, certo? Isaac? O menos de quê? Operação menos. Você tem um type error, porque o menos é uma... está falando de subtração? A subtração vai cair no mesmo problema, ela vai conseguir atingir ou satisfazer a primeira regra. Porque se eu pegar 3 menos 2, vai dar certo. 3 menos 5 vai dar menos 2. E já estou quebrando essa regra aqui, certo? Eu não posso fazer tipo, x menos y se x for maior que y. X menos y o quê? X menos y só se x for maior que y. Ok, se não for maior que y, como você vai... Aí eu faço y menos x. Não vai ser igual? É um módulo. Esse é o módulo. Sim. Matias, última tentativa. Eu realmente não acho que deva fazer isso, porque justamente eu tinha entendido que a gente precisava usar as especificações dos ES que tem ali. Não, um segundo, não entendeu essa parte. Estou falando sobre esse carinha aqui. Esse carinha, as saídas, qualquer coisa que vai aparecer aqui nas saídas, esse maisinho, esse zero, esse menor ou igual, que está comparando essa saída com a soma dessas duas saídas, todas essas coisas referem a essa especificação. Mas isso não significa que eu não consigo definir diversas D1, D2, D3, várias coisas aqui, que não vão ser iguais à minha D original, que falou pega a diferença das duas e aplica ao módulo. Posso ter outras definições, vão discordar então entre si, mesmo assim conseguindo satisfazer toda a especificação que tenho. E eu vou encerrar aqui esse assunto, não quero ouvir outras tentativas. É um desafio legal, e não é difícil, certo? Mas é um desafio legal conseguir definir outras distâncias nos reais. Se é para falar outras ideias, não quero ouvir agora. Não? Pode falar. Surgiu depois, não falou sobre transitividade. Eu fico pensando se ele não consegue fazer nenhuma relação de transitividade mesmo. Distância entre A e B igual a distância entre C e A. Não, porque transitividade é uma coisa que aplica em relações. Aqui não tem nenhuma relação. Relação é o quê? Aquela setinha que termina em prop. Aqui, minhas setinhas terminam em objetos que são reais. Certo? Não pode, transitividade significa se esse carinha relaciona com o segundo e o segundo com o terceiro, o primeiro relaciona com o terceiro. Isso não estou falando que o x relaciona com o z. Isso está medindo uma coisa entre x e z, está retornando um número. Não foi, vamos dizer que a distância entre x e z é 1. Não faria sentido falar se 1 e se 5, então 6. Tem um type error grande lá, certo? Ok. Outras assim, brigas ou dúvidas? Não? Ok, muito bem. Então, sabemos o que significa distância. A distância que vamos pegar, distância em geral significa isso. A gente vai definir uma específica distância. Cada vez que a gente vai falar de distância nos reais, vai ser essa. Exceto se alguém quer falar de outras, nesse caso precisa especificar. Sabemos o que significa tamanho, seria essa coisa aqui, os reais. Deixa vocês pensar, inventar como legal. Qual seria uma abordagem axiomática dessa coisa aqui? Como vocês iam especificar quais de todos os teoremas que vocês vão demonstrar sobre os, ou já demonstraram, talvez, sobre o valor absoluto, vão ser, sei lá, uns 15, 20 teoremas, e pode ter mais. A ideia é aqui também, sobre a distância tem muito mais, mas a ideia é se você ia escolher certas delas para falar, ok, qualquer operador unário que satisfaz essas, talvez mereça o nome tamanho,
E aí depois vou falar o quê? Meu tamanho aqui minha implementação que eu vou pegar como tamanho nesse mundo vai ser essa. Mas novamente não é o que a gente fez aqui, é que comecei aqui com definição e não com especificação. Aqui eu fiz a coisa contrária, peguei uma especificação e vi uma implementação que vai ser aquela que a gente vai definir realmente como distância. Sim. Essa linha 2 está certa mesmo? Faço ideia nenhuma. Qual é a linha 2? É a distância entre... Ah, não, está certo. Tu estava falando dessa aqui? Sim, sim. Ela antigamente era um sim somente sim. Eu separei exatamente para quem quer se perguntar um pouco o que acontece com pseudodistâncias, que não vamos se preocupar nada aqui. Ok, vou apagar as distâncias aqui, vou apagar isso. Por que o senhor separou especificamente? Vamos dizer que é um cara que tem muito interesse em ver várias distâncias. Como que podemos definir várias distâncias lá? Ele gosta desse conceito de distância, certo? Mas existe um conceito um pouco mais fraco que isso, que é quase isso, só que não necessariamente tem essa quinta que eu escrevi lá, ou segunda, sei lá qual é. Então faz sentido dar um nome para esse conceito, porque acaba sendo interessante também. E exatamente tem todas as propriedades que a gente botou aqui na especificação, exceto a propriedade que está falando que se são dois caras com distância zero, necessariamente é o mesmo cara. Ok? Sim, Gustavo? Esse negócio que você falou de pseudodistância e distância é tipo aquele outra coisa que você tinha falado de ordem e pré-ordem? É muito parecido, inclusive, a ideia, só que a palavra acaba sendo, em vez de falar pseudo-ordem, é mais comum falar pré-ordem, distância, falamos pré-distância, pseudo-distância. E é interessante que a partir de uma pré-ordem, podemos realmente estender essa coisa de uma maneira para chegar numa ordem, só que precisamos mudar um pouco o mundo. E a partir de uma pseudo-distância, podemos chegar numa distância, só que também precisamos mudar o mundo. E como mudar o mundo para conseguir esse apagamento de pré e o apagamento de pseudo, a gente vai ver em FC2. Okay? Mas a ideia é muito, muito parecida. Inclusive, a diferença que tem é parecida. Tu lembra o que está faltando na pré-ordem? Para ser uma ordem... Não, transitividade é garantida. Está na... Antissimetria, está falando, eu permito o A ser menor ou igual de B e o B menor ou igual de A sem necessariamente ser o mesmo cara. E a distância está falando o quê? A pseudodistância. Eu permito esses dois caras ter distância zero sem ser o mesmo cara. É muito parecido, é muito boa observação. Outra coisa que alguém queria falar aqui? A gente não teria um erro de honestidade, por exemplo, se tivesse uma certa coisa que a gente pudesse encaixar nos axiomas de distância, mas que, por exemplo, sempre é uma função que sempre retorna o valor zero para qualquer 2 reais que você inserir nela. É uma tentativa muito boa para ver se vamos lá, tentativa de implementação. D de xy é igual a zero. Pronto, definimos. Essa seria a DM de Matias. Ok? Não quero dar o mesmo nome, certo? Porque vamos ter confusão. Então vamos investigar se essa coisa... Um segundo. Como? Qual o nome dele aí, Davi Matias? Não entendi? Davi. Ah, certo, DM, certo? Faz sentido. Davi Matias, ok. Não, mas essa ideia é a distância de Matias, ok? E agora o meu objetivo é, se eu quero falar que essa é uma distância, eu preciso demonstrar algo. Não faz sentido falar, eu defino essa coisa para ser uma distância. Entendemos essa coisa? Eu defino esse símbolo nessa maneira. Agora, se eu quero realmente que ele seja uma distância, eu preciso mostrar que ele satisfaz essa especificação. Alguém acha que vai ter um problema aqui com alguma das regras? Acho que passa tanto. Não? Tem um problema? Qual o problema? Tem uma das... Tem um cisma listinho. Hã? Aham. Qual o problema exatamente? Me dê um contra-exemplo, então, qual regra está sendo violada? A segunda regra. Talvez, não. A última, eu deveria botar essa como última, porque é aquela que a diferença é o pré-distância da distância, certo? E qual era mesmo? Que eles são, a distância deles é zero se eles são o mesmo valor. Se x igual a y. Sim, era que o dxy igual a zero precisa implicar x igual a y. No teu caso não faz. Se medir a dm de 0,1, vai ser quanto? Zero? Mas o zero não é 1, certo?
Então, ele tem chances, precisamos verificar o resto, e isso é fácil para verificar, para ser uma pseudo-distância, certo? O desafio aqui era achar uma distância mesmo. Mas foi boa a tentativa. A ideia é tentar abusar um pouco, hackear o sistema para conseguir uma coisa que satisfaz a implementação. Faz sentido pensar que quem pensou na distância estava com uma certa distância na cabeça dele, e era essa que a gente pegou aqui. Mas se eu botar certos axiomas lá e conseguir demonstrar, isso é importante. As coisas que a gente vai demonstrar a partir disso, a gente vai falar, peraí, se eu conseguir demonstrar propriedades dessa funçãozinha usando apenas essas 5 propriedades, significa que qualquer coisa que eu vou demonstrar, se um outro cara trabalhar com outra distância, outra implementação, vai passar. Pode ser que certas coisas eu não vou conseguir demonstrar a partir só da informação que é distância, eu vou precisar olhar para a minha implementação, e nesse caso falar, ok, a D, sei lá, de Thanos, XY, tem essa propriedade. Mas assim que eu vou usar a definição dela, a implementação dela, eu perdi o direito de falar que qualquer distância vai fazer essas coisas. Certo? A gente vai tentar argumentar e demonstrar as coisas que queremos a partir dessas, e apenas quando não conseguir, vamos falar, ok, agora preciso falar sobre a minha distância, ela tem essa propriedade que eu não consegui demonstrar apenas pelo fato que ela é uma distância. Tem quantas mãos iguais? Quero ver. Vamos lá, assim, certo. No mundo que só tem 0 e 1, que o 0 é igual a 1. Um segundo, porque esse mundo já foi eliminado. Esse mundo foi eliminado aqui. Certo? A gente eliminou o primeiro axioma que eu escrevi aqui, é esse mundo, certo? Nesse mundo, essa coisa aqui ia acabar sendo uma distância mesmo, porque sequer teria como achar contra-exemplos lá, porque contra-exemplo significa o quê? Um certo x e y que são diferentes, precisam ser diferentes, certo? Sequer tenho 2 bichinhos diferentes, então isso acaba trivialmente sendo verdade lá. Ok, quero, como assim... antes de sair e terminar essa aula, quero que a gente fale um pouco sobre conjuntos, porque a gente vai acabar em coleções de reais. As coleções de reais que a gente vai investigar aqui são conjuntos de reais, que eu vou escrever assim, e sequências de reais, que eu posso escrever assim. E quero ter uma conversa informal, e na próxima aula a gente vai formalizar um pouco isso mais. Eu espero que todos entendamos no coração, se alguém falar, temos um conjunto de reais, certo? A ideia é que tenho certos reais definidos e eu quero olhar no próprio conjunto, e a gente tem notação que nos permite escrever umas coisinhas como essas aqui. Vamos pegar todos os x, tais que x é maior que 3, por exemplo. O 3 é um real, espero que entendamos isso. Qual real é o 3? Sim, esse real mesmo. Okay? A ideia é que, como vou ler essa notação? Essa chave, alguém lembra como pronunciamos do IDMA? Se eu estou nessa notação, que tem essas 3 partes, espero que são claras, 2 partes, desculpa. Como vou ler essa chave? O conjunto 2. O conjunto... na verdade, melhor, o conjunto de todos os... de todos, cuidado não confundir essa coisa com para todo, não é uma proposição, é um objeto que eu estou definindo lá, o conjunto de todos os. Toda essa coisa que eu falei, não, toda essa coisa aqui corresponde nessa parte, certo? Ok, o x vou ler como? X, sei lá, ok? Essa coisa aqui, eu vou ler como? Tais que? Essa coisa vou ler no jeito que está aqui. E como vou ler isso? Como? Sem nada. Assim, não vou pronunciar isso. Então, essa coisa, o conjunto de todos os x tais que é x maior que 3. Eu estou trabalhando num mundo onde implicitamente todas as coisas quantificadas, definidas e tudo mais são reais. Então, aqui, eu não escrevi essa coisa aqui. Mas a ideia é que é isso implícito pelo fato que meu mundo só tem reais. Tecnicamente, isso está lá. Certo? E que tipo de coisa é essa? Set de real, certo? 7 reais. Ok. E agora alguém gostaria de fazer, definir essa coisinha aqui. Vamos definir certos subconjuntos de reais, que eu vou dar no primeiro nome os... Agora, Matias falou para mim que a ordem de... Agora ele falou que a ordem não importaria no português. Não se perde isso.
Eu diria que aqui a melhor ordem seria os reais naturais, o conjunto dos reais naturais, certo? A ideia é que eu quero definir essa coisa aqui, e alguém já falou sobre o Júlio por que eu estou botando aspas, para ser esse conjuntinho aqui. E é um conjunto de que tipo de bichos? Conjunto de reais. Importantíssimo. Esse é o real 0, o real 1, o real 2. Não são nem inteiros nem naturais, são reais. A próxima coisa que eu queria definir seria esse carinha. Também, todas essas coisas que eu quero definir aqui vão ser conjuntos de reais. Então, aqui, alguém pode adivinhar como gostaria de definir isso? Hã? 3 pontinhos. Poderia fazer uma coisa parecida. 3 pontinhos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 pontinhos. Vamos evitar os pontinhos aqui, já que conseguimos. Aqui eu pegaria o próprio carinha anterior que eu defini, unido com... Poderíamos até escrever menos essa coisa, e nesse caso eu preciso definir o que significaria menos A para qualquer conjunto A. Alguém consegue lembrar ou entender como seria a definição dessa coisa? Não, aqui temos que precisamos de uma notação mais legal que essa. Porque essa só tem aqui uma variávelzinha. Eu não quero uma variávelzinha, eu quero aqui permitir um termo que envolve uns símbolos de funções, como seria o menos, o mais, elevado ao quadrado, sei lá o que é. Vou dar um exemplo, que espero é fácil entender o que seria. Se eu pegar aqui n quadrado mais 1, tais que, sei lá, o n pertence no conjuntinho 1, 2, 3, qual conjunto seria esse? Seria, não quero resultado, seria 1 quadrado mais 1, 2 quadrado mais 1, ou 3 quadrado mais 1. Espero que essa sintaxe não é tão difícil de aceitar. Esse conjuntinho aqui, chamamos como? Gerador. Gerador, e também podemos dizer que todo esse conjunto que estou definindo aqui, talvez será o conjunto A, é um conjunto indexado. A é indexado pelo qual? Pelo 1, 2, 3, sim. Vamos deixar a sequência para... Não vai dar tempo para... Vamos esquecer as sequências, por enquanto. Queria só terminar esses subconjuntinhos aqui. No final das contas, qual seria a definição de menos A, então? O conjunto de todos os? Menos x, tais que? Certo, então por que vocês falaram menos x? Não gostei. Menos Azinhos, tais que o A pertence no A, ok? Faz sentido isso? Alguém poderia falar, peraí, o 0 entrou 2 vezes. Não tem como entrar 2 vezes, porque os conjuntos não entendem o conceito de quantas vezes que algo pertence lá. Matias? Não, eu ia perguntar de onde vem esse A, mas é da notação. Não, aqui estou definindo o que significa, porque tecnicamente isso teria um typero se eu não definir isso. Porque o menos unário é aplicável em reais. E aqui parece que estou aplicando ele num conjunto. A gente está sobrecarregando a notação, coisa que somos acostumados a fazer, sem problema nenhum. Alguém poderia falar para mim o que seria o R? Quê? O conjunto de todos os? Muito bem. P, tan, que? Tais que? O P pertence aos, vamos dizer, naturais aqui. E o que pertence? Não? Essa vírgula aqui, eu posso ver que estou separando todos os meus... Que? Todos são reais, ok? O P pertence nos conjuntos reais. Não pode ser real inteiro. Porque é mais econômico assim, né? Aqui eu vou botar os inteiros, só que aqui eu vou excluir. Para quem não viu essa anotação, é um conjunto que eu vou excluir um outro conjunto dele. Qual vai ser esse? O 0, certo? Faz sentido que eu preciso excluir o 0 aqui? Eu preciso porque aqui ia ter algo não definido se eu permitir aqui pegar o valor 0.
Eu já defini agora 3. Uma pergunta para terminar aqui seria, por que tenho aspas aqui? Esses 3 pontinhos aí. Pois é. 3 pontinhos significa que não tenho nenhum direito a falar que eu defini algo. Como assim 3 pontinhos uma definição? Isso é uma infinidade de linhas, sua definição? O que acontece exatamente aqui? Essas, tecnicamente, tem pontinhos também. Por quê? Aspas também. Porque estão usando isso. Mas o fato que escrever assim é para enfatizar que, olha, se você conseguir uma definição de verdade disso, e a gente vai conseguir uma definição de verdade disso, e esse é um desafio muito legal para vocês pensar, e muito difícil, como definir isso sem roubar, ok? Defina roubar. Isso. Não, se você falar, ok, defino esse para ser esse, também um roubo, ok? Isso pra mim é reflexividade. Ok. Pois é uma igualdade e não uma definição, certo? Precisamos de definição aqui. O ponto é que se você conseguir isso, você ganhou esses. Por enquanto tem todas essas aspas, mas se você apagar essas aspas vão embora também, porque as aspas estão aqui por causa disso, por causa dessas aspas, certo? E temos também o conjunto dos reais algébricos. Alguém sabe qual conjunto é esse? Algébricos, sim? Os algébricos são aqueles que são raízes de polinômios com coeficientes inteiros. Não vou escrever isso aqui, mas um exemplo já de um algébrico seria, sei lá, o raiz de 2, que sabemos que não é racional, mas ele é raiz de um certo polinômio com coeficientes inteiros. Qual é esse polinômio? X quadrado menos 2. Esse polinômiozinho aqui, o x quadrado menos 2, esse carinha é raiz dele, então esse carinha vai acabar sendo um cara aqui. Mas por enquanto, se quer ser significa raiz, então não quero falar isso. Só para adiantar uma discussão, não todos os irracionais vão poder ser descritos na forma de uma raiz de um polinômio de coeficientes inteiros, né? Não sabemos. Então a pergunta é se será que esse cara acaba sendo o próprio R? Porque se eu falar que são todos esses carinhas, por enquanto a gente não tem nenhum real que não é algébrico. E a gente vai descobrir essa resposta, infelizmente, em FC 2, tá? Mas por enquanto a gente não tem. A gente sabe que esse cara não é o próprio R. Qual um exemplo aqui que mostra isso? O raiz de 2. Foi a nossa primeira descoberta, outro cara foi assassinado por causa disso, certo? Ok, então eu defini um certo subconjuntos de reais. Eu espero que a notação de reais dos conjuntos faz sentido. E vamos fazer o clicker. Não lembro se a gente chegou no ponto que queria chegar. A é sim, sim, B é sim, não, C é não, sim, D é não, não. São, então, duas perguntas booleanas cada uma. E estão no que a gente acabou de falar mesmo. A primeira... Ainda bem que tinha isso. A primeira é se... A coisa que acabou de for essa. Aqui são os algébricos. A pergunta é se tem reais que não são... Nem lembro se eu acabei de falar a resposta, mas enfim. A pergunta que corresponde aqui é essa. E a segunda é... Podemos... Vou escrever isso com palavras. Podemos definir mesmo isso? É uma afirmação. Podemos definir isso sem aspas com a especificação que já temos. A pergunta é, então, será que a gente vai precisar adicionar mais coisas na especificação para conseguir definir isso, definir sem aspas?
Ou será que é possível, então aqui podemos deslizar Especificação R$2. somente em questão de axioma. Se eu definir mais coisas usando só vocês que tem lá, eu posso usar. Qualquer coisa que foi definida a partir do que temos até agora, obviamente faz parte desse mundinho aqui. Certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta é essa. Então, se você acha que são diferentes, você fala sim, certo? Podemos ser sim, não. Okay? Deveria ter botado igualdade aqui, mas não botei. Tá. Então, a pergunta aqui é negativa, certo? A primeira pergunta é, existem reais que não são algébricos? E a segunda pergunta é, podemos, desde já, achar uma maneira de apagar esses aspas? Pedro, Davi, Carlos, Gustavo, Jefferson, Marcos, Natan, João, Caio, Gabriel, Ângelo, Pablo, Ian, Isaac, Eduardo, Pedro, Paulo, Arthur, Mateus, Danilo, Gabriela, Carlos, tem mais? Não? Quase todo mundo errou. Tem 4 que acham sim e sim. 10 que acham sim e não. 5 que acham, sei lá, o que acham lá. E 3, ok? Resposta é esta. Ok? Até segunda-feira, espero se acontecer algo, eu vou mandar no Zulip.